Palavra de Deus que vamos estar compartilhando, baseada na passagem da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11. E o texto da palavra de Deus nos diz assim: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na semana passada, nós tínhamos compartilhado uma palavra que tinha como tema, caindo nas mãos de Deus. E nós tratamos muito da questão do assunto, da necessidade daqueles que são chamados por Jesus Cristo a de fato romper com o sistema deste mundo, definitivamente, é romper e viver agora um novo padrão, o padrão de Cristo, que Ele nos deixou na sua palavra, amém? Mas é interessante, meus irmãos, e nós falávamos muito de santidade. Santidade não é propriamente nós evitarmos o mal, evitarmos o pecado. Santidade também é praticar o bem, é fazer o que é correto. Porque se nós, meus irmãos, tão somente nos omitimos de praticar o erro e o pecado, mas nós nos omitimos na prática do bem, da virtude, seria como se nós fôssemos neutro. E um servo de Deus, uma serva do Senhor não pode ser neutro. É aquele velho exemplo que eu sempre digo para os irmãos, que a própria palavra de Deus assim nos traz. Quando Jesus Cristo, Ele disse: vós sois o sal da terra. Ou seja, meus irmãos, o sal, uma vez que ele é acrescentado na alimentação, no alimento, por menor que seja aquela quantidade, ele vai interferir, porque o sal ele não consegue ser neutro, amém? Ele vai interferir. Então, nessa noite, meus irmãos, nós vamos compartilhar a vida cristã, mas relacionada à prática, ao exercício das virtudes do Evangelho. É interessante, porque o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 1:27, vivei por modo digno do Evangelho do Senhor. Eu e você somos convocados, chamados para vivermos a dignidade do Evangelho. E viver, como eu disse, a dignidade do Evangelho é sim romper com o pecado, com o sistema do pecado, mas também é agora aderir os valores e as práticas que Deus nos deixou na sua palavra e que testemunham o reino de Deus em nós e através de nós, no povo de Deus, na igreja do Senhor, amém? É interessante porque é justamente com essa intenção que eu quero nessa noite trazer como tema uma vida de devoção cristã. Quais são as ações que caracterizam uma vida de devoção cristã? Uma vida digna, uma vida cristã digna. Quais são os meios, quais são as ações que caracterizam e quais são os resultados desta vida? Primeiramente, eu quero aqui rapidamente, meus irmãos, trazer algumas informações
que são extremamente importantes. O que seria uma vida de devoção cristã? Aqui no texto, o apóstolo Paulo, ele vai usar de uma outra linguagem. Lá no versículo 13, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Essa expressão, a vida e a piedade, traduzindo, é como se Pedro dissesse uma vida de acordo com os padrões de Deus. Essa é uma vida cristã, uma vida de devoção. Algumas traduções, meus irmãos, inclusive, vão usar dessa expressão aqui, uma vida de piedade, conduz uma vida, a vida e a piedade. Em algumas traduções vai estar nas seguintes palavras: a uma vida dedicada a Deus, ou então a uma vida apegada sinceramente a Deus, ou então uma vida que agrada a Deus. Então, uma vida de devoção cristã, uma vida de piedade, não é no sentido de piedade de ter dó, é piedade no sentido de vida devocional mesmo, de vida devota a Deus. Ela quer dizer que é uma vida dedicada, é uma vida que agrada, é uma vida que sinceramente se propõe a viver os propósitos do Senhor. Quando o apóstolo Pedro escreveu esta segunda carta, dizem que foi, conforme os estudiosos, dizem que foi por volta, ali até muito próximo da sua morte. Não se sabe ao certo qual foi o ano da sua morte, mas está entre o ano 65 ao 68 da era cristã. E foi muito próximo da sua morte, tanto é que o apóstolo Paulo adiante, ele vai dizer, que por enquanto ele está ali com os irmãos, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, este corpo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, vocês conservem lembrança de tudo que eu tenho ensinado para vocês. Amém? Então Pedro, ele está muito ciente de que a sua partida está próxima, e aí ele precisa ali trazer algumas instruções para a igreja, principalmente, meus irmãos, porque a igreja estava sendo terrivelmente influenciada por um movimento na época chamado movimento gnóstico. Os gnósticos, meus irmãos, eles existem até hoje. É uma mistureba, é um tipo de uma crença que ensina que a pessoa, ela liberta a sua alma que está presa no corpo mediante o conhecimento, mediante a busca do conhecimento. Ela vem lá dos gregos antigos. E haviam pelo menos assim duas ramificações dos gnósticos: aqueles que eram profundamente ascéticos, ou seja, aqueles que ensinavam que você precisava punir o teu corpo, para que você então, punindo ele com rigor, com flagelos, muitas vezes com jejuns intermináveis, você subjugava a matéria, que é o teu corpo mau, para libertar a alma que realmente faz parte, que é a boa. E tinha os chamados gnósticos libertinos, que embora entendiam que também a matéria era má, mas nesse tempo, enquanto o espírito estava preso à matéria, você poderia viver de qualquer jeito. Eram os chamados libertinos, e eram estes os que estavam penetrando aqui nesse povo a quem Pedro envia a carta. E aí o apóstolo Pedro vai trazer no decorrer da carta muitas citações a respeito daquilo que eles praticavam. Eles ensinavam mentiras, doutrina de homens, eles traziam tantas coisas contrárias, eles ensinavam um estilo de vida no pecado, e infelizmente estavam ali penetrando na igreja, desacreditando inclusive, meus irmãos, o ensino dos apóstolos. E aí é por isso que, por exemplo, Pedro nessa carta vai falar daqueles que negavam o nome de Jesus, porque a partir do momento em que você não precisa de Jesus para libertar a tua alma, você nega Jesus. Era isso que aqueles gnósticos ensinavam. E aí Pedro disse assim: não, eles estão errados, estão negando o nome de Jesus. E por viverem uma vida libertina, eles ensinavam os irmãos a viverem uma vida libertina. E por fim, dentre tantas coisas, eu quero aqui não citar todas elas, mas também, meus irmãos, dentre tantas coisas, também eles negavam a volta de Jesus. Eles ridicularizavam sobre a volta de Jesus. É por isso que Pedro também vai abordar a respeito desse assunto dentro da carta.
E aí, meus irmãos, existe uma palavra-chave que Pedro vai usar muito nela, que é a palavra conhecimento, justamente porque Pedro, ele está querendo confrontar estes falsos ensinos, porque se eles ensinavam que a libertação se dava pelo conhecimento, né, você buscar conhecimento, Pedro, ele vai dizer que o conhecimento é do Evangelho do Senhor Jesus, não é o conhecimento que o mundo ensina, mas é o conhecimento de Cristo e da sua palavra. E aí é interessante porque na saudação de início, ele vai usar dessa expressão, do versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. E é interessante porque ele vai também terminar com essa expressão, a carta, na saudação final, naquele versículo que talvez muitos de vocês já leram e até ouviram: cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. É interessante porque esse conhecimento que Pedro está falando, meus irmãos, não é apenas um conhecimento de intelecto, não basta apenas eu conhecer a Bíblia, mas é um conhecimento em que eu adquiro na teoria e eu exerço na prática esse conhecimento. Por isso, lá no final ele diz: cresçamos na graça e no conhecimento. A graça, ela está muito associada a esta vida na prática, né? Eu viver a graça de Deus no meu dia a dia e cada vez mais desenvolvendo o conhecimento e o entendimento das coisas de Deus para a minha vida, a fim de que eu justamente não venha errar por ignorância, amém? A palavra de Deus não diz que o povo de Deus tem sido destruído porque lhes falta conhecimento. Conhecimento de quê? De ciência, de matemática? Não, conhecimento da palavra de Deus. E é interessante, meus irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes nós nos deixamos, ou nós podemos ser enganados e confundidos, principalmente porque nos dias de hoje nós estamos muito, a sociedade de hoje, ela importa muito com a estética, sob qualquer aspecto, e uma dessas estéticas é a estética da palavra, é a estética da boa fala, é a estética que enche os ouvidos, que parece encher os olhos, mas que não tem essência e não tem, sobretudo, a verdade da palavra de Deus. É aquilo que a gente sempre diz: antes vale uma verdade dita de uma forma simples do que uma mentira muitas vezes bem contada. Não é assim? Mas o mundo elabora com suas mentiras, cheios de estéticas, cheios das suas filosofias, e é isso que Pedro está combatendo. É isso que Pedro está dizendo para os irmãos: cresço na busca desse conhecimento, do entendimento que Deus tem trazido por intermédio da sua palavra e procuram aplicar isso na vida, no dia a dia. Eu estava lembrando, enquanto preparava esta mensagem, meus irmãos, que muito na nossa vida, eu diria quase tudo na nossa vida, você aprende na teoria, mas você vai realmente aprender muito mais na prática. Você pode aprender uma receita de um bolo, mas você vai aprimorar aquele bolo a partir do momento que você sempre está fazendo aquele bolo. Você aprendeu a teoria de como é dirigir, mas você vai de fato ali cada vez mais ter destreza no dirigir quando você coloca em prática, amém? E assim é a palavra de Deus. Não basta apenas nós sermos ouvintes, mas é necessário sermos praticantes da palavra do Senhor. E é disso então, como eu disse, como eu tenho falado e mencionado, que Pedro então vai abordar. E nesse texto em específico, o apóstolo, ele vai falar sobre essa vida cristã. Pedro vai comunicar aos seus leitores e para nós, como palavra de Deus, como que é a vida de um servo do Senhor. Quais são os meios para se obter esta vida, né? Como que a gente faz para obter essa vida e quais os resultados para se ter a respeito dessa vida. Então, a primeira delas que eu quero aqui destacar, quais são as ações, né? A primeira delas é: quais as ações que definem uma vida cristã, uma vida de dignidade cristã? Quais são as ações? Se você percebeu, o apóstolo Pedro, ele vai citar aqui uma série de palavras, uma ligada à outra, né? E ele usa a expressão associar. Ele diz assim: associe a vossa fé com a virtude, associe a vossa virtude o conhecimento, e assim ele vai indo.
o conhecimento com o domínio próprio com a perseverança com a piedade com a fraternidade e a fraternidade com o amor. Ou seja, associe uma a outra, é como se fosse uma corrente, você precisa ligar uma com a outra. É mais ou menos como fruto do Espírito Santo, meus irmãos. A gente sempre diz que não são os frutos do Espírito Santo, mas é o fruto. E dentro desse fruto existem os seus gomos, né? Quais são aí os frutos do Espírito Santo que está em Gálatas 5:22? Alegria, que mais? Paz, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, né? Ou seja, tudo isso caracteriza a vida de alguém que tem o fruto do Espírito Santo. E aqui Pedro está dizendo de uma forma talvez muito semelhante, mas ele está transmitindo o que é a vida prática de uma pessoa. Ou seja, a vida cristã na prática, ela se caracteriza por alguém que tem fé, e essa fé é ligada à virtude, a virtude está ligada ao conhecimento, o conhecimento está ligado ao domínio próprio, o domínio próprio está ligado à perseverança, a perseverança à piedade, a piedade à fraternidade e a fraternidade ao amor. É como se Pedro dissesse: meus irmãos, não tem como você achar que algum desses elementos não é importante para a tua vida. Todos eles são extremamente importantes, essenciais e indispensáveis. E eu quero rapidamente aqui trazer o conceito de cada um deles. Por exemplo, fé. A gente sabe, meus irmãos, que hoje as pessoas dizem: eu tenho fé. E o problema é que hoje o conceito de fé está muito distorcido. Não é essa chamada fé bíblica. Existe uma chamada fé mística, uma fé esotérica, uma fé que a pessoa acredita em qualquer coisa. Então, é aquilo que outro dia eu disse para os irmãos: tem aquele que diz assim: eu tenho fé no galinho de arruda, que eu botando ali o olho gordo, dizem, né, que não vai pegar. Eu acho que é assim o objetivo da arruda. Ela diz: eu tenho fé nisso. Não é esse tipo de fé. Exatamente, isso não é fé. Exatamente. Ou então, quando a pessoa, o conceito de fé é tão banal que ela diz assim: eu vou fazer uma fezinha. E o que é fazer uma fezinha? É fazer jogo do bicho. E aí a pergunta é: será que Deus consente com esse tipo de fé? Claro que não. A fé bíblica, ela está muito mais associada a uma ideia de perseverança, a uma ideia de você permanecer firme mesmo diante das circunstâncias adversas. Você continua crendo em Deus e acreditando que de fato a sua palavra ela é verdadeira, apesar das circunstâncias. E sobretudo, meus irmãos, a nossa fé ela precisa ser uma fé operante, não uma fé apenas de teoria. É aquilo que a palavra de Deus diz: não somente fé, mas fé com obras. É como disse o apóstolo Paulo quando falou aos irmãos em Tessalonicenses, agradecendo a Deus sobre a operosidade da fé deles, uma fé operante. A virtude, meus irmãos, que é outra palavra que o apóstolo Pedro aqui cita no texto. Na Bíblia, meus irmãos, a palavra virtude ela é citada 2 vezes. Uma, quando é associada ao poder. Conforme algumas traduções bíblicas, toda vez que está associado ao poder de Deus, pode ser usada a palavra virtude. É por isso que algumas traduções, por exemplo, lá naquela passagem em que Jesus, ele sente aquela mulher tocar na orla da sua veste, aí ele diz assim: sinto que de mim saiu virtude, né? Sinto que de mim saiu poder. Mas não é essa virtude que Pedro está falando aqui, porque aquela vem de dínamos no grego. A virtude que a palavra aqui é mencionada vem do arete, ou seja, uma vida de excelência, uma vida que vive acima da média, uma vida que define a excelência de Deus e de Cristo no nosso viver. Amém? É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Conhecimento, e a gente já tem falado muito a respeito disso até então, o conhecimento, procurar crescer nesse conhecimento tanto teórico como prático. Domínio próprio, aqui o apóstolo Pedro ele está batendo de frente principalmente com os gnósticos, que por ensinar uma vida libertina, Pedro está dizendo: não, o crente ele vive sob o domínio das paixões que muitas vezes estão lutando contra a nossa carne. Amém? Então nós temos domínio próprio, nós temos perseverança, que é outra palavra que Pedro vai citar aqui,
E é interessante porque a Bíblia diz que a perseverança, meus irmãos, ela é muito mais fruto de um resultado da nossa vida do que propriamente um efeito, diríamos assim, místico do poder de Deus. Não que Deus não possa nos dar perseverança, mas Deus cria situações para justamente trabalhar a nossa perseverança. E é por isso que, por exemplo, em Tiago diz-nos a palavra que devemos nós nos alegrar nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Ou então o apóstolo Paulo, quando diz lá em Romanos capítulo 5, e nos gloriamos nas aflições, porque as aflições geram em nós perseverança. Então o agir de Deus muitas vezes, Ele não vai assim do dia para a noite te dar perseverança, mas Ele vai criar situações para que a nossa vida seja lapidada, seja como que a gente diz assim, calejada, e nesse calejar você está adquirindo perseverança, amém? Piedade. O conceito de piedade é uma vida profundamente dedicada às coisas de Deus. E é isso que eu me pergunto, como que é a tua vida? Como que é a tua vida devota a Deus? Fraternidade e amor. O conceito de fraternidade vem, meus irmãos, do grego ágape, ou melhor dizendo, do conceito grego filéus. Todos nós precisamos viver essa fraternidade, essa comunhão. É saber que a nossa fé ela também é caracterizada na minha comunhão com o outro, porque eu não consigo desenvolver fé se eu não tiver o outro comigo. Não existe uma ilha na obra de Deus. Nós precisamos um do outro. É interessante porque Deus, na sua palavra, grande parte, outro dia eu ouvindo um pastor, e ele dizendo assim, é interessante, meus irmãos, porque na palavra de Deus, boa parte daquilo que nos é dado como orientação é conjugado, meus irmãos, no plural. Deus dificilmente, em algumas raras exceções naquilo que os apóstolos escreveram, Ele vai dar a orientação para o individual, Ele sempre leva para o coletivo. Porque, meus irmãos, a igreja é o coletivo, nós precisamos um do outro. Não tem como nós acharmos que nós vamos desenvolver a nossa fé isolados. E por fim, o amor, aqui o ágape, o amor que vem da palavra ágape, que é esse amor sacrificial. Esse amor é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. E nós fomos convocados para viver esse amor. A igreja de Cristo, ela é convocada a viver esse amor sacrificial. Esse amor que demonstra toda a sua força e interesse, primeiramente a Deus, mas também ao próximo. Porque disso é a dinâmica, é o que caracteriza todo o evangelho, todo o cristianismo, o amor. Jesus Cristo, Ele diz que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós tivéssemos amor um com o outro, um pelo outro, amém? Então, esse primeiro ponto é isso que Pedro está dizendo. E eu tentei assim traduzir, meus irmãos, numa palavra ou num textinho assim. É como se Pedro dissesse assim para nós, nesse texto. A vida cristã caracteriza na prática por uma vida de fé operante, uma fé verdadeira, onde as suas ações demonstram virtudes, excelência, sobretudo excelência moral e bondosa. Essa pessoa busca conhecimento, tanto teórico como prático, no exercício da vida. Ela tem domínio próprio no embate contra os desejos do pecado. Ela é perseverante como fruto da sua resiliência ante as provações, as tribulações e lutas por que ela passa. A sua vida é caracterizada por uma intensa dedicação a Deus e ela exerce fraternidade e amor cristão. É assim que caracteriza uma vida cristã. Amém? E quais os meios para que nós possamos ter essa vida? Porque se for depender de nós, meus irmãos, nenhum de nós consegue. Nas nossas próprias forças nós não conseguimos. A gente precisa ter essa humildade de admitir que a gente não consegue. Porque nós temos uma propensão na nossa humanidade a agirmos justamente o oposto aos valores da palavra de Deus. Então nós somos naturalmente egoístas, nós somos naturalmente individualistas.
nós somos naturalmente desejosos das paixões que despertam na nossa carne, ou seja, nós naturalmente ainda, meus irmãos, temos essa tendência que é comum de qualquer ser humano, não vivemos mais como escravos delas, porque somos regenerados, amém? Mas ainda estamos propensos. Então, como é que nós vamos viver essa vida cristã? Aí o apóstolo Pedro também vai nos dizer nesse texto, e eu, pelo menos assim meditando, eu entendi que pelo menos duas são as fontes que nos dão essa capacidade de viver essa vida cristã, o meio para se viver essa vida cristã. E a primeira delas é o poder de Deus. Ele diz lá no versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E a segunda, meus irmãos, o segundo é o conhecimento, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O versículo 4 ele diz, pelas quais nos têm sido doadas, mais uma vez, ele usa da expressão nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Ou conforme algumas traduções diz assim, nos tem concedido o dom de Deus, para que assim possamos viver esta vida digna. Amém? Então é pelo poder de Deus e é pelo conhecimento na prática sobretudo. Ou seja, eu estava, enquanto preparava esta mensagem, lembrava de que naquele embate que Jesus Cristo teve com os saduceus, e a gente não vai entrar nos pormenores daquela história, mas Jesus deu como resposta aos saduceus, que era uma facção religiosa do seu tempo, ele dizia assim, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqueles saduceus, eles não conheciam as Escrituras, porque embora eles fossem ali doutos no conhecimento, todavia eles não tinham o entendimento, eles não tinham a revelação da palavra de Deus. E eles não conheciam o poder de Deus, porque eles estavam limitando, por eles não acreditarem na ressurreição, né, eles criaram aquela história hipotética, né, de que se uma mulher casou então com 7 homens, né, gente, como eu disse, não vou entrar nos pormenores por causa do tempo. Aí eles perguntaram para Jesus, mas lá no céu ela vai ser mulher de quem deles então? Se ela aqui na terra se casou com 7. E aí Jesus disse, olha, vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque eles não acreditavam na ressurreição. E quando Jesus ele menciona o poder de Deus, é como se ele dissesse, que Deus é esse que vocês dizem acreditar que ele não pode ressuscitar um morto. O nosso Deus é um Deus de poder. E aqui o apóstolo Paulo ele nos diz que justamente esse poder nos tem sido dado como uma fonte capacitadora para que nós possamos exercer a vida cristã. E a gente precisa buscar a cada dia mais o conhecimento de Deus, na palavra, na vida de comunhão com Deus, na oração. A gente vai crescendo nessa graça, nesse conhecimento, e o poder de Deus vai agindo e atuando em nós e nos capacitando a viver esta vida. Amém? É isso que Pedro nos deixa bem claro. Pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ou todas as coisas que conduzem a uma vida que agrada a Deus. Então não depende de nós, não depende da nossa capacidade, mas depende do poder que Deus exerce sobre nossas vidas. E eu aqui, irmãos, uma interpretação minha, esse poder, ele vai atuar cada vez mais com maior eficiência na medida do conhecimento que nós temos de Deus. Porque se nós conhecemos a Deus pouco, Deus vai agir proporcional a esse pouco. Mas quanto mais nós procuramos conhecer a Deus, e é por isso que o mesmo profeta, quando ele denuncia o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento, ele vai mais adiante no seu mesmo livro dizer, o profeta Oséias, ele diz assim, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo, porque a nossa vida é constantemente um crescimento do entendimento, do conhecimento desse Deus, e na medida que a gente vai tendo essa comunhão com Ele, crescendo com Ele, esse poder vai agindo cada vez mais em nós e através de nós. É interessante, meus irmãos, quando Jesus ele está para subir ao céu, ele dá um último recado, né? Voltem a Jerusalém e lá permaneçam. Por que Jesus ele não disse, olha, saem daqui já e a partir daqui já comecem a testemunhar a meu respeito? Não.
Ele disse: permaneçam lá em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês são minhas testemunhas, mas vocês jamais vão conseguir ser minhas testemunhas sem o poder que o Espírito Santo vai exercer na vida de vocês e através da vida de vocês. Então, que nós possamos buscar esse poder, não para trazer glória para nós, não para trazer honra para nós, não para nos colocar num pedestal e acharmos que nós somos melhor do que o meu irmão, do que a minha irmã, não. Deus nos dá esse poder justamente para crescermos, para vivermos nesse propósito de vida cristã e para que nós possamos servi-lo na sua obra. Amém? E para terminar, meus irmãos, quais são os resultados dessa vida cristã? E eu quero aqui elencar alguns, pelo menos 4 que eu percebo no texto. A primeira delas é quando lá no versículo 4, o apóstolo Pedro ele diz assim: pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. O primeiro resultado dessa vida cristã é que quando nós vivemos de acordo com essa vida cristã, nós estamos nos tornando, como resultado disso, dessa dinâmica de vida, nós estamos nos tornando coparticipantes da natureza divina. Não que nós vamos nos tornar como Deus, não, mas Deus, através das virtudes que Ele está exercendo em nós e através de nós, nós estamos retratando o caráter de Deus, e o caráter de Deus é um caráter santo, é um caráter amoroso, é um caráter bondoso, é um caráter de justiça. O apóstolo João ele diz: todo aquele que pratica a justiça nasceu de Deus. Ou seja, eu citei semana passada quando o apóstolo Pedro também disse, citando as palavras lá do Antigo Testamento: sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, meus irmãos, quando a gente vive essa vida cristã, nós estamos sendo coparticipantes, e essa palavra co é participar com. Nós estamos participando junto com Deus da sua natureza divina, e estamos nos livrando das corrupções e das paixões que existem no mundo. Amém? A segunda, e que nós aqui vemos no texto, é quando lá no versículo 8, o apóstolo Pedro diz assim: porque estas coisas existindo em vocês, né, as que nós mencionamos lá no primeiro ponto, essas coisas existindo em vocês e em vocês aumentando, fazem com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo: quando nós vivemos esta vida na prática, o resultado que nós vamos ter disso é que nós não vamos ser nem inativos, nós vamos ser pessoas ativas e nós vamos ser pessoas que produzem frutos. Seremos frutuosos, nós vamos produzir no reino de Deus. E é interessante, meus irmãos, que produzir no reino de Deus é algo que deve ser ao natural na vida de qualquer cristão. Amém? Em algumas outras traduções, essa palavra, esse texto é traduzido de uma forma um pouco diferente, né? Outras versões traduzem esse verso dizendo assim, afirmando que a pessoa se torna forte espiritualmente, frutífera e útil, ou então produzirá muita coisa boa. É como se a gente, traduzindo essas palavras, dissesse assim: essas coisas existindo em vocês e em vocês aumentando, vocês produzem muita coisa boa. Esse é o resultado, meus irmãos, de nós vivermos a vida cristã. Nós vamos produzir muita coisa boa. Nós vamos ser pessoas ativas. Nós vamos ser pessoas úteis ao nosso Deus. Eu gosto de uma expressão que Paulo, ele vai dizer em 2 Timóteo 2:21, que nós seremos úteis ao nosso possuidor. Nós temos alguém que possui a nossa vida. Nós não somos donos de nós mesmos, mas temos alguém que é dono de nós, e é Jesus Cristo. E quando nós vivemos os valores do reino de Deus, nós seremos úteis para Ele. E através de nós, Deus vai produzir coisas maravilhosas para a glória do nome de Jesus. Amém? Para terminar, meus irmãos, ainda existem outras duas. Lá no versículo 10, ele também diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa eleição, vossa vocação e eleição.
porquanto procedendo assim, vocês não tropeçarão em tempo algum. Esse é o quarto resultado. Nós não vamos tropeçar em tempo algum. Muitos de nós talvez já tenhamos tropeçado. Eu falei domingo passado que eu já tropecei várias vezes. Talvez porque eu não fui vigilante o suficiente e não trouxe todos aqueles elementos que ali mencionamos no primeiro ponto como uma vida cristã. E muitas vezes eu tropecei. Mas aqui Pedro está dizendo que se nós praticarmos todas elas, nós não tropeçaremos em momento algum. Então traga para si esses elementos. Peça a Deus, eu quero praticar, eu quero exercer na vida todos eles. E a gente não vai tropeçar. E por fim, ele vai dizer no versículo 11: pois desta maneira que você será amplamente suprido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o quinto e último resultado será suprida a entrada no reino eterno. Nós não vamos entrar porque praticamos boas coisas, mas em uma outra tradução é como se dissesse, a NVI inclusive vai dizer, a versão NVI vai dizer de uma forma um pouco diferente: vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno. É como se naquele dia Deus vai olhar para nós e Ele vai dizer: realmente a tua vida condiz com a realidade da porta para dentro, então você pode entrar. Vinde benditos de meu Pai. Amém? Eu queria concluir de fato agora dizendo que tudo isso, meus irmãos, nos é concedido pela graça de Deus. Mas existe uma palavra que Paulo, melhor dizendo Pedro, ele vai citar no texto, lá no versículo 5 e lá no versículo 10, que é a palavra diligência. Talvez em algumas versões diz assim: tenha um esforço, se dedique. Ou seja, Deus ele está nos dando, né? Deus nos tem dado, através do seu divino poder, todas as condições para vivermos esta vida cristã. Mas ele diz assim, associar com diligência, se esforcem para viver nesse propósito, se dediquem, porque não é fácil, meus irmãos. Nós enfrentamos uma guerra na nossa alma todos os dias, não é fácil. A Bíblia não diz, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a guerra que há entre a carne e o espírito, os dois militam entre si, eles são opostos, há uma guerra constante. Então, a gente não está dizendo que sim, naturalmente, a gente todos os dias nós precisamos guerrear. E para isso nós precisamos nos esforçar. Tanto é que a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é tomado com força. O reino de Deus é tomado com força. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. É um tanto, parece paradoxal. Primeiro, a gente não entra pelos nossos esforços. A palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça, mas a palavra de Deus está dizendo que a graça não é libertina. A graça ela nos impulsiona a vivermos diariamente esse propósito, e para isso nós precisamos pedir para que Deus nos dê esse desejo de nós nos esforçarmos para vivermos a vida de acordo com como Ele quer. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus.